Artigo de opinião. O que vai ser o artigo de opinião? É um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Gente, lembrem o seguinte, que crônica é um tipo de texto que fala sobre o dia a dia. Crônica é um tipo de texto que traz assuntos do cotidiano, do dia a dia. O artigo de opinião também. Professora, mas qual é a diferença da crônica para o artigo de opinião? A crônica, eu narrarei um fato baseado em algo do dia a dia. O artigo de opinião, não. O artigo de opinião, eu darei uma opinião sobre alguma coisa do dia a dia. Darei uma opinião sobre um tema do dia a dia. Quando vocês ouvirem falar em tema vai ser o assunto. Quando vocês ouvirem falar em opinião, a opinião ela vai ser a tese, mas nós observaremos mais à frente. Publicado normalmente em jornais, normalmente, não significa dizer que é só, mas publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Como assim? Milena, qual é a tua opinião sobre a legalização da maconha? Pronto. O que é que a Milena vai fazer? Ela vai apresentar o ponto de vista dela. Ela vai apresentar a opinião dela sobre o quê? Sobre o tema, o assunto, que é o quê? A legalização da maconha. Ela vai apresentar para quem? Para a sociedade, para as pessoas. Ela vai apresentar o que ela pensa, ela vai apresentar o que ela acha sobre a legalização da maconha. É óbvio que se você faz um artigo de opinião, não basta você dar a sua opinião. Além de dar a sua opinião, você precisa mostrar que a sua opinião ela tem fundamento. Você precisa mostrar que a sua opinião ela está fundamentada em algo que alguém já disse, está fundamentada em alguma pesquisa, está fundamentada em algum exemplo. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, assim, o tipo é dissertativo. O gênero, artigo de opinião. O autor, ele apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema. Ou seja, ele apresenta o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Por isso que é chamado de artigo de opinião. O autor, ele vai dar a opinião dele sobre um determinado assunto. Características do artigo. Preste bem atenção, porque vai chegar um momento em que eu precisarei que vocês escrevam artigo de opinião. Então, vamos lá. O artigo de opinião, sendo escrito em primeira ou terceira pessoa, vocês têm que observar o seguinte. No que diz respeito à redação do Enem, você já não vai poder utilizar a primeira pessoa, certo? Como eu disse, nós estamos iniciando conteúdos que facilitarão a vida de vocês na redação do Enem. Nesse primeiro momento, o artigo de opinião, eu mostro para vocês que os textos escritos em primeira e terceira pessoa são textos de artigo de opinião. No entanto, para a redação do Enem, eu já sei que não posso utilizar a primeira pessoa. Uso de argumentação e persuasão. Professora, como assim? Se você for escrever um artigo de opinião, você precisa colocar argumentos. Professor, o que são argumentos? Algo em que você tenha que se basear para mostrar que a sua opinião está certa. Por exemplo, quando a Milena vai escrever sobre a legalização da maconha, a opinião da Milena sou a favor da legalização da maconha porque a maconha ela pode ser utilizada para fins medicinais. Pronto, é a tese dela, é a afirmação dela, é a opinião dela, que a maconha pode ser utilizada para fins medicinais. Ela vai ter que colocar argumentos que comprovem que a maconha pode ser utilizada para meios medicinais, para fins medicinais. E aí ela vai ter que colocar uma matéria que mostrou o uso do canabidiol, ela vai colocar uma pesquisa que mostrou o uso do canabidiol, e a partir daí ela vai tentar persuadir, ela vai tentar
convencer as pessoas de que os argumentos delas são bons o suficiente para mostrar que a legalização da maconha para fins medicinais deve ser aprovada. Geralmente, eles são assinados pelo autor. Geralmente, o artigo de opinião ele é assinado pelo autor. No caso da redação do Enem, vocês sabem que não podem assinar. São produções veiculadas no meio de comunicação. Então, vamos supor que a Milena vai fazer um artigo de opinião e aí ela vai veicular esse artigo de opinião dela onde? No Instagram, no Facebook, num blog, num jornal. Onde? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Como assim, gente? Dentro do artigo de opinião, você tem que utilizar uma linguagem simples para que a pessoa compreenda o que você está lendo. Ela tem que ser objetiva, direta. Se você for dar aquele arrudeio por ali, por acolá, é como se você estivesse enchendo linguiça, como se você estivesse colocando coisas que talvez não fariam sentido. Então, dentro do artigo de opinião, além da linguagem ser simples, objetiva, direta, ela é subjetiva por quê? Porque ela é a sua opinião. Ela é o teu modo de pensar. Tudo que é subjetivo é relacionado ao eu. É relacionado ao meu modo de ver, ao meu modo de pensar. Os artigos de opinião, eles vão abordar temas da atualidade. São temas que estão no momento. Vamos supor que a Milena queira fazer um artigo de opinião sobre a Copa do Mundo no Brasil. A Copa do Mundo no Brasil já passou faz tempo. Ah, professor, então agora eu quero fazer um artigo de opinião, eu quero fazer sobre algo atual. Eu faria sobre o quê? Eu daria a sugestão de fazer sobre o Covid, né? Ou fazer sobre o preconceito que algumas pessoas têm em relação a pessoas que têm o Covid, que é aquilo que está no momento, né? É aquilo que nós mais estamos falando na atualidade. O artigo de opinião, ele possui título polêmico e provocativo, como assim? Porque é o título que vai chamar a atenção da pessoa para o texto, certo? Na redação do Enem, você tem a opção de colocar título e tem a opção de não colocar título. Não tem problema. Já na redação da UEMA, você obrigatoriamente tem que ter um título. E quanto mais polêmico, quanto mais provocativo, quanto mais chamar a atenção esse título, melhor para você. Contém verbos no presente e no imperativo, certo? Porque se você vai tentar convencer alguém, você vai tentar persuadir alguém, você vai utilizar os verbos no imperativo. Estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião, eles seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos, ou seja, eles vão ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Repito, o artigo de opinião, ele traz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Dentro da introdução é onde você vai apresentar o tema, ou seja, você vai apresentar o assunto. Dentro da introdução, você também vai apresentar a sua tese. Professora, o que é tese, mulher? Tese é a tua opinião. Você é a favor do aborto? Ah, professora, eu sou contra o aborto porque ninguém tem o direito de tirar a vida de outro. Pronto, isso aí é a tua opinião, então isso aí é a tua tese. Você é a favor de colocar o arroz por cima do feijão? Ah, professora, eu sou contra de colocar o arroz por cima do feijão, pois o feijão fica colocado em cima do arroz, fica mais agradável, fica mais bonito até para se comer. Então, essa é a tua opinião, essa é uma tese. No desenvolvimento, você vai colocar a argumentação, né? Você vai colocar os argumentos, você vai defender por que você é contra o aborto. No desenvolvimento, você vai defender por que o feijão é que tem que vir por cima do arroz. No desenvolvimento, você tem que colocar por que você é a favor da legalização da maconha. E no final, a conclusão. Na conclusão, você vai trazer a tua opinião. E aí, detalhe, o artigo de opinião, ele vai se diferenciar um pouco, embora tenha semelhança, da redação do Enem, porque lá na redação do Enem, você vai falar de um problema, vai ter que trazer uma solução. Lembrem que no início do nosso ano letivo eu trabalhei com vocês sobre os problemas que vocês encontraram na nossa escola. Pedi para que vocês dissessem qual era o problema, que vocês justificassem por que era problema. Depois eu pedi para que no final vocês dessem a solução,
quem resolveria aquele problema, como era que ele seria resolvido, detalhando isso e o objetivo. Aquilo ali é um modelo de redação para o Enem. Quando vocês fizeram aquela atividade que eu solicitei, era um modelo de redação para o Enem. O Enem ele vai exigir uma estrutura parecida com essa do artigo de opinião. Só que no artigo de opinião, na conclusão, você vai dar a tua opinião sobre um assunto. E na redação do Enem, o que você fará será colocar a solução de um problema, dizendo quem vai resolver, como será resolvido, detalhando isso e dizendo qual é o objetivo para que esse problema seja resolvido. A estrutura. Pode ser um texto argumentativo, por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião ele apresenta 3 partes fundamentais, como eu já disse para vocês. A introdução com a tese. O que é a introdução com a tese? Gente, todas as vezes que vocês ouvirem falar esse nome tese, tese é a opinião de vocês sobre alguma coisa. A tese é aquilo que você pensa sobre algum tema, é aquilo que você pensa sobre algum assunto. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista definido pelo autor. Esse ponto de vista, essa opinião é que a gente chama de tese. Então, na introdução, você já vai trazer o tema, já vai informar qual vai ser o tema, qual vai ser o assunto. E na introdução, você também já vai trazer a tua opinião. Dentro da introdução, eu trago a tese. A tese é o quê? A minha opinião sobre um determinado assunto. Dentro da tese, da introdução, eu trago também o tema. Vamos lá. Qual é o tema? Eu vou falar sobre o quê? Sobre a legalização da maconha. Então, eu coloco que muitas pessoas sofrem preconceito pelo uso indiscriminado da maconha. No entanto, percebe-se que o uso legalizado da maconha pode, sim, trazer benefícios para a saúde no Brasil. E aí eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que não só porque o canabidiol, que vem da maconha, pode ser utilizado como remédios para combater algumas doenças, aí eu cito o nome das doenças, como também pode ser utilizado em tratamentos psicológicos. Aí eu vou dizer como são esses tratamentos. São a tese, o tema, que é o assunto, e eu já coloquei 2 argumentos. Isso é o que eu trago dentro da minha introdução. No caso das redações escolares, que é o caso da redação do Enem, né, é comum que somente o primeiro parágrafo seja destinado para essa função, pois nesse tipo de produção textual o número de linhas é restrito. Como assim? Se você vai fazer uma redação escolar, se você vai fazer uma redação do Enem, é óbvio que você vai ter um número X de linhas. 30 linhas. Geralmente, você tem, no caso da redação do Enem, você tem obrigatoriamente que fazer uma redação com 7 ou 30 linhas, entre 7 até 30 linhas. Dificilmente uma pessoa vai conseguir fazer uma redação com 7. Mas no mínimo 7 e no máximo 30 linhas. Então você vai ter que dividir a estrutura. Se eu tenho 30 linhas, vamos supor que o meu texto ele vai ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas o meu desenvolvimento eu quero colocar 4 parágrafos. Então, na minha introdução vai ter 4 linhas, o primeiro parágrafo do desenvolvimento mais 4, o segundo parágrafo mais 4, a conclusão mais 4. Se eu colocar a introdução, 4 linhas, o primeiro parágrafo de desenvolvimento 4, o segundo desenvolvimento 4 e a conclusão com 4 linhas, eu somando isso aqui, 4 vezes 4 mais 4, 8... 8 mais 4, 12, 16. Eu vou ter um texto com 16 linhas. Estou dentro. Agora, vamos supor que eu faça um texto onde a introdução ela vai ter 7 linhas. Primeiro parágrafo de desenvolvimento 7. O segundo, 7. E a conclusão 7. 7 vezes 4, 28. Eu já vou ter 28 linhas. Professora, mas como assim? Gente, dentro da estrutura do texto de vocês, dentro da estrutura do artigo de opinião, principalmente se for para redação escolar, os parágrafos eles têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Vai entrar na competência 3. Salvo engano, vai entrar na competência 3. A estética do texto. Aqui o exemplo de uma introdução de um artigo de opinião produzido por Débora Diniz.
Qual é o título do artigo dela? Já, viu? Qual é o título do artigo dela? Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. Então, isso aqui vai ser o título. Então, eu já sei que ela vai falar sobre a violência obstétrica. Ou seja, isso aqui vai ser o tema, vai ser o assunto. O assunto vai ser violência, certo? Que tipo de violência? A obstétrica. E aí ela cria um título para chamar a atenção. Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. E aí ela vai começar a defender o ponto de vista dela sobre como é que ela vê essa violência, ó. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Ela já está afirmando que ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligência médicas. O que aconteceu com a brasileira? Aqui, ó, ela começa a citar um exemplo dentro do artigo de opinião para mostrar que a sua opinião está correta, para mostrar que o seu pensamento está correto. Você precisa colocar o quê? Exemplos de fatos que aconteceram. Então, ele coloca aqui, ó, o que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade. Ela já dá a opinião dela novamente, que tudo isso que estão dizendo não é verdade. A violência se de várias formas no ciclo da vida produtiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente, porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem analgesia, ou seja, um analgésico, ai, pai, como é o nome? Aquilo que você coloca na pessoa para a pessoa não sentir dor. Alguém lembra aí? Anestesia. Isso, é isso aí, minha filha, é isso aí, anestesia. Pois pronto, quando não lhe oferece essa anestesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. No uso de fórceps, na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala de parto, na cesárea como indicação médica para o parto seguro. A verdade, ó a tese dela, ó. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Aqui é a opinião dela. Aqui é a tese dela. Então, quando ela mostra essa desumanização, aqui acima, ó, ela já foi citando vários exemplos. Assim é que tem que ser a forma do texto de vocês. A introdução. Você vai apresentar o tema, tá aqui, ó. Apresentar o assunto, tá aqui. Você vai apresentar a tese. Ela colocou essa tese no final. Mas aqui dentro, ela colocou a opinião dela, trazendo o quê? Um exemplo baseado no cotidiano, um exemplo baseado no dia a dia. E aí é onde entra a questão. Se eu for colocar algum exemplo, tem que ser um exemplo de conhecimento nacional. Eu não posso colocar algo, porque eu vou colocar algo que aconteceu com a minha mãe, que aconteceu com minha irmã. Não, porque ninguém conhece minha mãe, ninguém vai conhecer minha irmã. Eu tenho que colocar exemplos de cunho nacional, de conhecimento nacional. Por isso que quanto mais vocês assistirem jornais, quanto mais vocês lerem, tiverem informações sobre o que acontece no Brasil, mais fácil será para que vocês escrevam um bom artigo de opinião.